Muito bem, Isaías 43, o verso 10 apenas. Vamos fazer essa leitura, Leandro vai nos ajudar. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Isto. Vamos orar. Senhor, nesse momento nós estamos entregues nas tuas mãos. Não somente eu, mas todos nós aqui. Que o Senhor me livre de toda palavra que não venha do teu trono da graça. E o Senhor não permita que nenhum, ao ouvir, venha interpretar a tua palavra, mas sim que possam recebê-la como ela é, a tua palavra. Ajuda-nos e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Esse mês de abril, conforme nós já falamos domingo passado, nós vamos trabalhar alguns temas isolados, mas no sentido de esclarecer, ajudar, poder contribuir, com a igreja. Domingo passado, sobre o que é de fato ser cristão. Foi muito bom, não foi gravado em vídeo, mas em áudio, está no site da comunidade, tá bom? Hoje, então, nós teremos 3 movimentos durante o estudo, tá bom? O primeiro movimento, pelo texto já está claro, para que saibais. O segundo movimento é creais, e o terceiro movimento é entendais. Esses 3 movimentos, o mais importante hoje é o terceiro, entendais. Mas para isto nós precisamos passar pelo primeiro e pelo segundo, sendo que o primeiro é um pouquinho mais longo. Ou seja, quando eu terminar o primeiro, você vai falar, ufa, só falta o segundo e o terceiro, mas vai ser mais breve, tá bom? Esse primeiro movimento que nós temos aqui em Isaías é extremamente importante. O Senhor Deus dizendo, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais. Esse saber. Eu não sei, eu sou de um tempo muito lá atrás, e eu lembro-me quando eu ganhei o primeiro desodorante. Alguém se lembra disso? Não? Quando você nasceu já tinha desodorante? Já estavam vendendo? Eu morava no sítio, então isso não tinha. Quando eu ganhei o primeiro, eu achei fantástico, E eu passava o meu desodorante na roupa. Eu achava que não era para passar debaixo do braço, Então a roupa ficava cheirosa, e eu continuava fedido, Então, às vezes, o não saber das coisas, nos compromete. Eu também sou da época que o filho vinha por cegonha, então eu sempre ficava olhando, ver quando ia chegar o próximo, porque eu não sabia, não tinha conhecimento dessas coisas, até que eu tomo conhecimento de algumas coisas. Vários textos que nós vamos citar aqui já são conhecidos, mas eu vou apenas lembrar do texto. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o saber, que é esse primeiro movimento, está envolvido em eu tomar conhecimento de algumas coisas, para eu chegar lá na questão do entendimento. Então, a princípio, nós vamos ler o Salmo 33. Esse eu faço questão de ler, que é um texto que talvez não seja tão conhecido. O Salmo 33, os versos 6, 7, 8 e 9. Salmo 33, de 6 a 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus,
e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Isto. Aqui diz o versículo 6 o seguinte: pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor, tá? Foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ou seja, você trabalha com as mãos, Deus trabalha com a sua palavra. A forma de Deus agir na pessoa, no indivíduo, é a sua palavra. Então, no versículo 7 diz: ele ajunta as águas do mar no montão, põe os abismos em tesouros, tema toda a terra, temam-no todos os moradores do mundo, porque ele falou, ele abriu a boca, ele disse, por exemplo, haja luz e houve luz. Então, ele falou, tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Para alguns isso já é bem claro, né? Deus age, ou Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, para que saibais, todos nós precisamos saber disso. Como é que Deus trabalha? Com a sua palavra. Como é que Ele sustenta todas as coisas? Esse aqui não precisa ler, o que vocês conhecem, está em Hebreus 1:3. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Ele criou e mantém. Agora, este nós vamos ter que ler, Salmo 119, nós vamos ter que ler este. Salmo 119, o versículo 91. Conforme ele ordenou, há aí um processo de obediência. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Isso. Então, à medida que Deus falou, as coisas foram criadas, e Ele sustenta todas essas coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, se Deus chegasse para mim, para nós aqui hoje, para a comunidade, e dissesse o seguinte: amanhã o sol é por vossa conta, se vira. O que iríamos fazer? Ou então, uma coisa mais simples: amanhã a respiração de vocês é por conta de vocês, combinado? Né? Nós estaríamos numa situação difícil. Então nós temos aí o Senhor Deus sustentando, e todas as coisas lhe obedecem. Então, quando nós estamos lendo este livro aqui, quando nós estamos apreciando isso aqui, não é porque alguém escreveu, ou porque nós achamos assim, chegamos à conclusão de que isso aqui é o máximo. Não, é porque é o máximo mesmo, e só chegou aqui porque Deus permitiu. Durante toda a história, processo de queimar Bíblias, de acabar com a Bíblia, de exterminar a Bíblia, de proibir Bíblia de ser vendida, enfim, várias situações aconteceram, mas este livro aqui, ele chegou a nós, e tem por trás dele o quê? Poder de Deus, é para chegar a esse evangelho a todas as nações. Então nós queremos ainda ver o Salmo 12, que faz muito tempo que nós não lemos esse Salmo 12, versículo 6, só para você ter claro isto, né? Salmo capítulo 12, verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Então vamos lá. A palavra do Senhor são palavras puras, ou seja, isto no processo de Deus, Ele
ele conferiu 7 vezes no seu laboratório, dizendo o seguinte: é pura, não tem o que aumentar, não tem o que tirar, não tem o que pôr, é pura. Essa palavra é suficientemente pura, plena, capaz de mudar, de transformar, de salvar, de regenerar o homem. Não tem o que fazer, é isto. Tanto é que ele diz em Jeremias 1:12, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então, há muita clareza nessa palavra para o ser humano chegar a uma experiência de regeneração. É tudo muito claro. E aí nós precisamos ver um texto que está em Lucas 9:26, que tem pessoas que se envergonham dessa palavra, né? Alguns cursos, inclusive o meu, que eu estou terminando esse ano, de psicologia, a palavra é um absurdo, né? Não se deve crer numa verdade estática, absoluta. Então, há um desprezo pela palavra de Deus. Graças a Deus que eu estou apenas para conhecer, não para defender uma classe. Vamos lá? Lucas 9:26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Muito bem, aí nós temos então essa obra maravilhosa, tá bom? Se envergonhar das minhas palavras. Então, o que nós vamos passar aqui, em termos do saber, precisa estar muito, muito claro, e não tenha vergonha disto, tá? Se disserem para você que você está sendo ridículo, ou que você é louco, não tem problema, sou louco, como já me chamaram também, mas eu não me envergonho disto, porque isto procede do trono de Deus, tá bom? Então vamos lá. Na palavra de Deus nós temos uma coisa definida claramente: existe o pecador e o Ninguém vai falar? Pecador e santo. Não existe esse negócio de meio pecador e meio santo. Ou é pecador, ou é santo. Todas as cartas escritas por Paulo, seja a Roma, seja a Corinto, seja a Éfeso, seja a Gálatas, seja a Tessalonicenses, seja a Colossenses, ele diz assim: aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Gálatas. Quem são os santos? Aos que foram transformados pela graça de Deus. Não existe um pecador melhorado. A religião diz que sim, né? Você vai na igreja, não corta mais o cabelo, troca de roupa, o homem só usa agora terno e gravata, as mulheres agora só usam saia. Você tem condições de dar uma mascarada nas coisas, porém, pela palavra é bem claro: ou você é pecador, ou você é santo. Não existe esse meio termo. Uma outra coisa que é muito claro na Bíblia: existe luz e trevas. Não tem esse negócio. Onde você acende, mesmo que seja uma meia luz, né? A pessoa vai dormir, comprar uma luz bem fraquinha, mas mesmo essa luz fraquinha, as trevas têm que sair, porque ali você consegue ter uma iluminação. Então não existe esse meia luz, meio trevas. Ou é luz, ou é trevas. Uma outra coisa que é muito claro também na Bíblia, né? Nós conhecemos isso. Existe novo homem e velho homem. Deixa eu falar um negócio aqui que eu estou incomodado. Nós temos ar-condicionado aqui na igreja. O ar-condicionado nós deixamos no 23. O ar lá atrás é frio, porque ele não consegue chegar aqui. Eu, por exemplo, estou suando aqui nas costas. E tem gente que está passando frio lá atrás. Então, se você tem problema em passar frio, vem aqui junto com o Leandro. Senta aqui no primeiro banco, que é tranquilo.
tá bom? Lá atrás, você vai se sentir incomodado e vai falar assim, meu Deus, eu acho que eu vou pegar a pneumonia nessa igreja. Não vai, é só vir para frente que não vai acontecer isso, né? Talvez você pode passar calor aqui com o pastor. Fique à vontade mesmo, né? O importante é que você esteja bem aqui, tá bom? Continuando lá, novo homem e velho homem. Não existe esse negócio de estou quase chegando. Não, ou é velho ou é novo. Há um processo muito claro na Bíblia. Uma outra coisa que nós temos claro nas Escrituras, ou é velha criatura ou é nova criatura. Quando é uma nova criatura, diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tem algumas coisas mais na Bíblia que nós, assim, é bem claro. Por exemplo, ou é frio ou é quente. Se for morno, a palavra diz que Deus vomitará da sua boca. Nós temos céu e nós temos inferno. Enfim, são várias coisas assim que são muito claras na Bíblia, não tem como a gente dar um jeitinho. Uma outra coisa que isso para nós aqui é muito conhecido, ou você é nascido da carne, ou você é nascido do Espírito. Todo mundo aqui é, ou foi, ou está vivo, está olhando para mim, é nascido da carne, não tem como negar, cada um tem a sua data. A minha é a data mais linda do mundo, né? 30 de junho de 1962, nascia aquela criatura feia, branca, parecia neve, tinha que procurar para achar, mas tem a data do nascimento da carne, e tem também o nascimento do Espírito. A Bíblia é clara, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É um novo nascimento, é a obra transformadora da graça de Deus. Então, eu preciso saber de tudo isto, eu preciso saber que eu nasci pecador. Isso eu também só vou citar aqui, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:12, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pecado passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isso está descrito muito claramente na palavra. Outra coisa que está muito claro para nós, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Com Deus não tem negócio, não tem jeitinho brasileiro. Tinha uma música ordinária no passado que nós cantávamos na igreja, que dizia assim, se você no céu conseguir entrar, faça um buraquinho para eu poder passar. Se você no céu conseguir entrar, faça um buraquinho para eu poder passar. Aili, ailô, aili, ailô. E essa musiquinha ordinária a gente cantava na igreja. Se você entrar, você faz um buraquinho e me leva junto, né? Não existe esse jeitinho brasileiro. Ou seja, só pode nascer de novo aquele que morrer. A Bíblia diz claramente, né? Se o grão de trigo cair da terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Em 1 Coríntios 15 vai dizer o seguinte, meu Deus, são muito textos que eu estou aqui, 1 Coríntios, esse nós vamos ter que ler, senão eu vou me perder aqui. 1 Coríntios capítulo 15, acharam? Que ótimo. Então vamos lá. (36) apenas, né? Aqui é uma sequência de textos, mas apenas o 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Ninguém nasce se primeiro não morrer. Então isso aí nós conhecemos, né? Eu estou apenas trazendo à igreja essa primeira fala, né? Qual é o processo de Deus para alguém nascer de novo?
Jesus, ao ser levantado da terra, ele nos atrai, nos leva à morte juntamente com ele. É sepultado. Nós somos sepultados juntamente com ele. Ele é ressuscitado pelo poder de Deus, porque ele está morto. E a Bíblia vem dizer então que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. E depois nós temos uma outra garantia que está em Gálatas, não precisam ir lá também, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, voltando apenas à lembrança de Isaías 43:10, diz o seguinte: para que saibais, o que eu preciso saber? Que existe uma salvação, essa salvação nos revelada pela palavra, esta palavra nos revela o quê? Eu nasci pecador, sem condição nenhuma de ter uma experiência com Deus, se não fosse a obra de Cristo na cruz do Calvário. Ali ele me atraiu, ali ele crucificou o meu velho homem, e ali ele me fez ressuscitar ao terceiro dia. E hoje sou uma nova criatura, não porque eu consegui atingir um objetivo ou conquistei isso, não. Houve uma graça que veio sobre nós. A salvação, ela veio ou está derramada sobre todos os homens sem exceção. Ou seja, todos os que estão aqui, todos os que vão ouvir isto, seja através do site, seja através da mídia, todo ser humano está dentro da graça de Deus. Está com a disposição de ser uma nova criatura, porque há um sacrifício pleno para a salvação de todos os homens. Então, esse saber agora você tem. Até aqui tudo bem. Isaías 43 diz o seguinte agora: para que saibais e me creais. Aí entra um outro movimento, é o crer. É o crer nisto que eu acabei de saber, de ter o conhecimento. Então, alguns textos aqui são importantes nessa hora. 1 Tessalonicenses 2,13. 1 Tessalonicenses 2,13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Você percebe que nesse primeiro movimento, o que nós mostramos aqui? Que Deus trabalha através da sua palavra. O mundo está aí, não tem como negar. O controle de Deus está aí, não tem como negar. Todas as coisas obedecem. O sol lhe obedece, a lua lhe obedece, o vento, tudo obedece. Porque estão em obediência à palavra. Todo movimento para regenerar o homem é através da palavra. Não existe algo fora da palavra. Você pode até ter tido conhecimento lá atrás, que meu avô foi dessa igreja, meu pai foi dessa igreja, eu também vou ser dessa igreja. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E não tem a capacidade de abrir a mente para ouvir a verdade, conhecimento. Então, como que o texto diz? Nesse texto que nós vemos, 1 Tessalonicenses 2,13, Paulo está dizendo: eu dou graças a Deus que quando vocês ouviram a palavra, vocês não receberam a palavra como se fosse minha, de Paulo, o apóstolo, mas vocês receberam como ela é de fato, palavra de Deus, a qual opera em vós, em quem? Os que creem.
É o que ouve a palavra e não ironiza da palavra. É o que ouve a palavra e não fica dizendo, é porque o pastor ele dizia, eu falo, não, é o que ouve a palavra e diz assim, Deus está falando comigo nesta hora. E Deus quer operar um milagre em mim. Então vamos ver Tiago 1,18, para você ver que esse movimento, esse primeiro movimento que é o saber, é mediante a palavra que nós somos regenerados. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Eu estou citando textos isolados, tá? Mas desde o verso 17 diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, esse dom perfeito, que é o verso 18, ele diz assim, nós somos gerados de que forma? Pela palavra. É você ouvir com a voz de Deus falando ao seu coração. Deus está falando isto comigo. E aí Deus tem condições de operar. Não é porque eu estou ouvindo de fulano ou de Beltrano, é Deus falando comigo. Um outro texto muito clássico nisso é 1 Pedro 1,23. Aí nós estamos correndo um pouco. 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Percebe isso? Paulo dizendo, eu dou graças porque vocês receberam a palavra, como ela é, a palavra de Deus. E aqui, tanto em Tiago, quanto em 1 Pedro, está claro isso, sendo de novo gerados pela palavra. Não é de uma semente corruptível, mas é da incorruptível, pela palavra de Deus. Ou seja, eu preciso saber disso. Uma vez que você sabe disso, aí entra esse segundo processo, crer nisso. O que significa crer? Né? Eu lembro de uma definição que alguém deu, imagina uma casa que tenha um porão. Não sei se você já viu isso, mas antigamente tinha algumas casas de porão no sítio. Embaixo tudo escuro, tem apenas uma portinhola e você não vê nada lá se não tiver uma luz. Alguém definiu o crer da seguinte forma, você ouve uma voz lá embaixo dizendo o seguinte, pode pular, você não está vendo nada. Esse pode pular, vai, ou você crê em quem está falando, ou você não pula jamais. Se você ficar com o Eliseu dizendo, é assim, não pula. Mas se Deus falar ao seu coração, é assim, pode pular. Pode descansar nesse fato da palavra, que ela vai fazer algo sobrenatural dentro de você. Ela opera. Essa palavra operar é muito claro, operar no sentido de operar mesmo, manifestar ali mudança de vida. Muito bem, agora nós temos um texto maravilhoso que está em João 16, versos 8 e 9, porque eu não tenho condições de crer nisso simplesmente pela minha mente, pela minha capacidade, não, a partir de hoje então eu vou crer, não é assim que funciona, né? Senão você vai para casa com essa ideia e não é assim. João 16, os versos 8 e 9. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Você percebe que aqui está falando da pessoa do Espírito Santo. Jesus iria subir aos céus e ele deixaria o Espírito. E é o Espírito Santo que convence o indivíduo do pecado, da justiça e do juízo. E aí no versículo 9 diz assim, do pecado por quê? O que é pecado? É não crer.
é não crer em um sacrifício tremendo, é não crer nessa palavra, é não crer na obra magnífica realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, a ponto de me salvar. Quem está tentando salvar, seja através de boas obras, seja através de dízimos e ofertas, seja através de oração, seja através de levantar as mãos, seja qualquer movimento que a pessoa queira se salvar, ele está dizendo: eu não creio no poder de Deus para me salvar, eu vou salvar sozinho. Incrível isso, mas nós temos isso muito dentro da religião. É a pessoa tentando mudar de vida, é a pessoa tentando mudar de comportamento e não se lança no crer naquilo que Deus pode fazer, completamente. Então nós temos ainda, dentro desse segundo movimento, é o último texto do segundo movimento, então nós já estamos quase lá, tá? Romanos capítulo 10, os versículos 13 e 14. Romanos 10, os versos 13 e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que eu estou aqui hoje com esse microfone na mão, falando. Como que Deus realiza essa obra? Através da pregação. Da pregação. Falar, dizer. O texto diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. Aí o versículo entra o seguinte: tem a primeira pergunta, a segunda pergunta diz assim: e como crerão naquele de que não ouviram? Então você precisa ouvir, e para você ouvir tem que ter alguém que pregue. Por quê? O verso 17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, ou pela palavra de Deus. Então, neste segundo movimento, o primeiro diz assim: você precisa saber, você tem o conhecimento do todo da palavra. Aí você precisa então entrar nesse segundo movimento, crer. Como é que faz isto? Como é que Deus opera isto? E aí nós vamos responder de uma forma muito simples, que está em João 1, os versos 12 e 13. Tá? Esse segundo movimento, para que isto aconteça na sua vida de fato, está aqui. João 1, os versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Muito bem. Você já leu várias vezes na Bíblia que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Você também já leu na Bíblia que é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Você também já leu na Bíblia que, esse é conhecido em todas as denominações, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui tudo você conhece. Mas aí Deus vem dizendo na sua palavra o seguinte: mas a todos quantos o receberam. É você receber este fato, essa plena salvação que nos é oferecida gratuitamente. Então, não é pela sua vontade, não é pela vontade do homem, não é pela vontade do varão, nem do sangue, mas é da vontade de Deus. Ou seja, sem medo de errar, todos os que estão aqui reunidos, todos os que estão ouvindo a minha voz, seja lá o dia que for, todos, sem exceção, Deus quer que você seja salvo, completamente salvo, para a glória dele mesmo. Até aqui tudo bem? Último. Para que saibais
creais, e agora sim vem o entendais. Gente, não é fato de que primeiro você quer entender tudo? A pessoa quer entender tudo. Você já percebeu, e aqui entra um tema polêmico, que uma velha criatura conversando com uma nova criatura, o que a nova criatura está tentando fazer? Explicar. O que a velha criatura está tentando fazer? Entender. E fica numa confusão, e não vai entender nunca. Porque tem um processo, você precisa saber uma obra completa. Você precisa crer nessa obra completa. E somente depois do crer é que você vai entender. Olha Provérbios 28 agora, é a terceira fase, tá? Provérbios 28, versículo 5. Não sei se você já tinha visto esse texto na Bíblia, mas hoje ficará claro. Provérbios 28, verso 5. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Que tal? Os homens maus não entendem o juízo. Lembra do texto de João 8, João 16, 8 e 9? Quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, do juízo. O homem mau, ele não entende isto. Isto é revelado, isto é claro, isso é trazido pelo Espírito Santo. Tá? Ele não entende, você pode conversar com ele. Quer ver só um exemplo? Senta debaixo de um pé de limão e conversa com esse pé de limão dizendo o seguinte: olha, eu não quero mais limão, a partir do ano que vem eu quero melancia. Tá? O que vai acontecer? Vão dizer para você está louco? É isso que nós tentamos fazer com aquele que não é nova criatura, quando você começa a tentar explicar as coisas. Você vai chegar, olha, é uma maravilha. Você lembra quando Paulo disse assim, olha, eu conheço um homem que foi até o terceiro céu, e ele ouviu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Nós não vamos entender isso desde que você tenha uma experiência com ele. Você vai falar, você já percebeu quando a pessoa nasce de novo, ele quer convencer toda a sua família dessa experiência. Vão te enxotar para fora de casa, vão brigar com você, porque vão dizer que você está totalmente fora da casinha. Por quê? Porque não entende mesmo. Porém, o versículo 5 continua dizendo o seguinte: mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Fica claro para ele. É tudo muito claro. Agora sim, esse texto aqui você deve anotar também. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Eu tenho mais 5 minutos, então só um instantinho mais. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Paulo tentando ensinar na igreja de Corinto estas coisas. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Está claro isso? O homem natural, o homem nascido da carne, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por isso que no passado, uma denominação proibiu o homem de ler Bíblia, porque ler Bíblia fica louco. E se você for ler Bíblia, querendo entender Bíblia, você vai ficar louco. Agora, se você ler Bíblia, dizendo assim, Senhor Deus, não entendo absolutamente nada disso, mas eu dependo da revelação do Teu Espírito Santo ao meu coração.
você vai ver que Deus vai te revelar coisas tremendas da palavra. Então, com a mente natural, nascimento da carne, contaminado, totalmente contaminado com o pecado, querer entender isso aqui, vai ficar louco. Agora, quando você saber desta palavra, e você receber a palavra como ela é, palavra de Deus, aí entra um processo sobrenatural, que é trazer a revelação desta obra grandiosa do Senhor Deus. O versículo seguinte diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Agora, são 2 textos a mais. Hebreus 11. Hebreus 11, 1, 2 e 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque, por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quer ver eu dar um nó na cabeça de alguns aqui? Versículo 3, pela fé entendemos que quantos mundos tem? Quantos mundos tem? Quem me garante que só tem humanos na Terra? Quem me garante que tem um planeta começando a nascer hoje? E um que está mais velho que o nosso? Ah, pastor, aí eu nem vou almoçar direito hoje. Existe uma corrente chamada criacionista e outra chamada evolucionista. Você não vai conseguir nunca explicar para uma mente natural a entender as coisas pela fé. Porque só pode entender as coisas pela fé aquele que nasceu de novo pela graça do bom Deus. Então, o que nos assegura? O que nos dá tranquilidade? É que todas as coisas estão no controle de Deus e nós andamos por fé e não por vista. Então vamos pensar aqui o seguinte: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque tem gente que bota o cristão na parede com essas perguntas bestas. Quem que veio primeiro? A árvore ou a semente? Quem que veio primeiro? Da onde que surgiu todas as coisas? Isso nós vimos aqui. Deus criou todas as coisas pela palavra. Haja luz e houve luz. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Como que nós entendemos as coisas? Pela palavra. Nós cremos naquilo que Deus diz. Se tem 10 mundos, não sei, mas que está no controle de Deus, está. Porque pela fé nós entendemos. Pastor, mas tem algumas coisas que não dá para entender. Tem mesmo. Tem mesmo. Quer ver só uma delas? Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29.
As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Vamos ler devagar de novo isso aí? Pode repetir, Leandro? As coisas encobertas são para o Senhor. Tem coisas encobertas. Tem alguém que chega para mim e pergunta assim: escuta, com quem que Caim casou? Eu sei lá com quem Caim casou. Como é que era contado esse processo? Não sei, eu sei que Deus está no controle de tudo. Outra coisa, Deus, como é que Deus, de onde surgiu o índio? Sei lá de onde surgiu o índio. Mas aqui no Brasil já tinha, eu sei que já tinha. Como é que é isso? Tem gente com tem umas perguntas assim que tem, olha, tem coisas que são encobertas, não é para a gente ficar quebrando fio de cabelo em cima, está no controle de Deus. Se existe uma preocupação nossa, que deve ser nossa, é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se há uma preocupação tão grande com o índio, vai lá no meio do índio, vai pregar para o índio. Faça alguma coisa. Mas ficar nesse desgaste, as coisas que não são reveladas não são para nós, é para o nosso Deus, é para Ele, está no controle dEle. Nós apenas entendemos que todas as coisas foram criadas por Ele e está no controle do Senhor Deus. Último texto, Tito 3. Tito 3, os versos 10 e 11. Pastor, eu já expliquei para ele, já anunciei a palavra, já disse para ele da obra da cruz do Calvário, já fiz de tudo. Já entramos numa discussão tremenda. Ele não vê dessa forma. O que eu faço? Tito 3, 10 e 11. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Escuta, agora a pergunta é, onde que está o homem herege? Herege é aquele que tem as suas heresias. Onde é que está ele? Na igreja, fora da igreja? Olha lá, 10. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, ou seja, toda admoestação é com amor, sabendo que esse tal está pervertido e peca. Onde está o homem herege? A gente imagina uns negócios doidos, né? Que ele vem trazer um movimento, uma coisa. Não, o homem herege é aquele que peca e não está disposto a morrer para o pecado. Então ele fica fazendo confusão em cima da palavra. Sabendo que esse está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Ele não admite que alguém possa ser livre do pecado. Se não é minha experiência, você também não pode ter. Se não é de fato o que aconteceu comigo, chega a espumar o canto da boca. Estou falando isso porque eu enfrentei um religioso desses, e ele chegava a tremer de raiva. Vocês lembram do apedrejamento de Estevão? Eles não suportaram ouvir a voz de Estevão dizendo assim: eu o vejo assentado à destra de Deus. E aí Saulo foi um dos que ajudou no apedrejamento. Eles não conseguiam ouvir isto, porque incomoda tanto o homem herege, porque existe uma salvação, existe como ser salvo, existe todo um projeto de Deus, mas não é a experiência dele. Então, com esse, você falou uma vez, falou duas vezes, evita-o, porque ele está querendo fazer confusão, evita-o.
Então, a palavra de Deus, ela vem trazendo esta clareza. Você precisa saber. Sabendo, você tem a opção de crer. Crendo, você vai entender. Agora, você pode saber, não crer nisso, e daí eu não vou entender mesmo, e eu vou fazer uma confusão tremenda, porque não consigo admitir que tem um Deus tão poderoso capaz de fazer isso. Mas tem um Deus que pode, tá? Pode salvar. Posso falar o último texto, gente? Estou aqui olhando o relógio lá, as crianças se movimentam. Hebreus, é o último, agora é o último mesmo. Hebreus 7. Hebreus 7, o verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Repetindo, tem alguma versão diferente a esta? Pode ler bem forte, quem tem? 7,25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Alguma outra? Completamente, perfeitamente. O ser humano acostumou com uma coisa meia boca, a religião faz algo meia boca, então é impossível que Deus pode salvar perfeitamente. Agora, o Deus que nós conhecemos, quando Ele faz uma obra, Ele faz completamente, perfeitamente, terminantemente. Só que tem um detalhe no texto que nós não podemos esquecer jamais. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que? Por Ele, por Jesus Cristo, aquele que veio, aquele que nos atraiu, aquele que nos fez morrer, aquele que foi ressuscitado pelo poder de Deus, aquele que nos atraiu em todo esse movimento, este sim pode fazer completamente uma obra no nosso ser, fazendo de uma velha criatura uma nova criatura, de um velho homem um novo homem, de um nascido da carne e nascido do Espírito, de um pecador a santo, de um injusto a um justo para a glória de Deus Pai. Então, tendo esse conhecimento, você pode, Senhor, eu creio nisso, faça essa obra em mim, e você vai entender todas as coisas. Não crendo, não tenho como ficar discutindo sobre isso, ok? Muito bem, gente, desculpa aí, né, até foi demorado e tal, mas eu estou comendo uva aqui, que me trouxeram, então eu estou bem confortável aqui, né. Tenham um domingo excelente, vão todos guardados, em nome de Jesus.